Olá! No Brasil, mais do que na maioria dos países, o debate político tomou conta das redes sociais. As discussões, nem sempre cordiais ou civilizadas, já causaram brigas entre amigos e familiares. Afinal, paixões à parte, esse novo palco de participação política é uma contribuição positiva para a democracia? Nós conversamos com o cientista político da Casa Rui Barbosa, Júlio Aurélio. Ele acaba de lançar o livro Viver em Rede, uma pesquisa sobre o que muda na política, na economia e na sociedade a partir das redes sociais. Professor, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado, Silvio Guedes, pela oportunidade. Essa mudança que se fala no livro, ela veio para ficar? Silvio, as redes sociais são, no meu entender, o sintoma principal da atual crise da democracia moderna, que não é uma crise apenas brasileira, é uma crise de representação, né, da democracia representativa em todas as sociedades modernas. Algumas mais, outras menos, mas ao mesmo tempo as redes sociais nos indicam, nos dão pistas do tipo de reforma que a democracia precisa sofrer para superar essa crise que chamo de crise da democracia moderna. E essa reforma se daria como? A rigor, Silvio, o que eu entendo como a crise da democracia moderna, que é esse descolamento entre representantes e representados, pode ser melhor entendida por uma teoria que não é muito aplicada, na verdade, muito pouco aplicada em ciência política, mas que eu fui buscar fora da ciência política, uma teoria chamada teoria da dádiva. Dádiva é o que fazemos o tempo todo. Tá certo? Quando você me faz uma pergunta, você está me dando uma oportunidade de expor minhas ideias, eu retribuo com a melhor exposição que posso fazer e assim por diante. A dádiva é como nós vivemos, é essa troca que aproxima as pessoas. Pois bem, Silvio, a relação entre eleitos e eleitores é uma relação de vínculo, de confiança. Então, é preciso enxergar essa relação como uma troca de dádivas também. Só que a democracia moderna foi montada para ser um sistema no qual, para se identificar quem é doador e quem é retribuidor, não há nenhuma dúvida, Silvio, de que na democracia moderna os candidatos e os eleitos são doadores de ideias, doadores de propostas. E os eleitores têm um papel passivo, por assim dizer. Os receptores, exclusivamente. Eles recebem e retribuem com votos as políticas, enfim, a adesão ao governo e assim por diante. Em prazos determinados, que são as tais eleições. Mas não é nem a questão do prazo, sabe? Quer dizer, eu acho que a crise da democracia moderna, Silvio, é, a rigor, uma crise positiva. As redes sociais são uma expressão disso, mas, ao mesmo tempo, elas dão pistas de que tipo de reforma nós precisamos. E já te anuncio que me parece que é uma questão complexa, mas ao mesmo tempo de solução simples. Trata-se de inverter os papéis. O que os eleitores das atuais sociedades modernas querem, a meu ver, na minha conclusão nesse livro, é inverter os papéis que tradicionalmente têm sido desempenhados por eleitores e eleitos. No caso, inverter os papéis significa tornar os eleitores doadores de políticas e os eleitos, os governos, os candidatos, retribuidores dos eleitores. Uma democracia, nesse sentido, é que precisa ser construída. Eu apresento o conceito de democracia compartilhativa exatamente nessa direção, porque acredito que a crise da democracia moderna, ela é uma crise que acontece porque os eleitores mudaram. Não foram os eleitos, não foram os candidatos, não foram os governos que mudaram, mas os eleitores dessas sociedades modernas, onde inclusive houveram movimentos como o de junho de 2013, no caso do Brasil, não apenas no Brasil, houve outros movimentos em outros lugares. Eles são movimentos cívicos por redes sociais, através das quais as redes sociais expressaram um potencial político que precisa ser aproveitado para a reforma das suas democracias. Esse que se chama de ativismo de poltrona no Brasil, as pessoas participando muito da vida política nas redes sociais, mas participando pouco nas ruas. Esse é um fenômeno que veio para ficar também? A tendência das democracias agora é essa participação quase remota?
Eu tendo a não ter qualquer preconceito com a participação esporádica. Me parece, Silvio, que uma democracia é mais forte quanto mais for inclusiva. Então, a participação organizada não deve ser apenas a única participação regular, constante na democracia. Isso eu acho que é um modo de pensar moderno, seu e meu também, me formei em ciência política pensando dessa maneira, mas acho que outros elementos devem ser tornados mais importantes para a democracia. A interação, Silvio, deve ser considerada tão ou mais importante que a participação. Porque participar significa, existe um lugar da participação, uma instância. Na interação não é isso. E o que as redes sociais fazem, eu vou fazer aqui um contraponto, enfim, as redes sociais têm vários problemas, a gente pode discuti-los, mas acho que o saldo das redes sociais é positivo no sentido de que são um sintoma que indica um caminho de reforma das democracias. Então, nós devíamos estar aprendendo mais com as redes sociais do que ensinando a elas, embora isso também seja necessário. É necessário haver civilidade, é necessário haver, enfim, cordialidade, é necessário haver diálogo, né? Mas as redes sociais estão incluindo quem nunca foi incluído, especialmente em participações organizadas. Só para dar um exemplo, no caso do Brasil, né? Porque isso aconteceu em vários outros países, o livro não é apenas sobre o Brasil. Em junho de 2013, aquele movimento que, enfim, tomou aqui, chegaram a subir aqui no Congresso, né, a cúpula do Congresso, aquele movimento cívico, sem nenhuma direção, sem agenda definida, não é? Sem atrelamento a partidos ou organizações, né? Mas um movimento cívico cuja organização se deu essencialmente pelo Facebook. 75% daqueles manifestantes, na única pesquisa que foi feita pelo Ibope naquela época, no auge das manifestações, 17, 19 de junho, se não me engano, de 2013, haviam se organizado através do Facebook, enquanto que o resto havia sido por sindicatos, por associações, por colegas de trabalho, por familiares, amigos, enfim. 75%, Silvio, é um contingente que não participaria se não fosse fora das instituições formais. Isso as redes sociais trazem. Essas estruturas formais da democracia tradicional, que a gente conhece lá de orientação, vem desde a época grega, essas estruturas estão fadadas ao esquecimento? Partidos, parlamentos ou não? O nosso modelo realmente é grego e romano, né? Mas, assim, no caso da democracia grega, a democracia participativa. A democracia romana, que a rigor nunca foi uma democracia, mas porque eram oligárquicos, etc., uma república oligárquica. Mas a República Romana é a que instituiu o nosso modelo de eleições. Nosso modelo eleitoral, a rigor, vem de lá, né? Enfim, que eram eleições com as cúrias, etc. Mas, em todos os casos, Silvio, os candidatos, aqueles que apresentam propostas, são os doadores de propostas. As redes sociais mudam isso. Nas redes sociais não há limite para a associação humana. Então, não há como você definir delimitar aquela instituição de maneira formal. Isso é um complicador para a democracia, para o modo como nós pensamos a participação. Mas, ao mesmo tempo, traz um potencial que nenhuma democracia, caso venhamos a fazer as reformas que aponto, né, como necessárias, nenhuma democracia terá sido tão inclusiva quanto essas. Então, num conceito que eu apresento de democracia compartilhativa, só para apresentar, enfim, o eleitorado deveria ser considerado o principal ingrediente da democracia. Ter o protagonismo. Na prática não é assim, embora formalmente, tá certo? A gente tem isso em todas as constituições democráticas, inclusive na Constituição todo poder emana do brasileira, povo, que é o princípio da soberania popular, o destaque que tem em todas as constituições democráticas. Mas digo efetivamente, não apenas formalmente. Efetivamente, nada impede
tecnicamente, tecnologicamente, que hoje, ao comparecer para um pleito eleitoral, isso, se o comparecimento já não for em casa, tá certo? Se não for da poltrona. Sim. Porque também não há nenhum problema desde que haja deliberação, haja pensamento, haja participação no diálogo, né? Mas nada impede, tecnologicamente, que ao votar em candidatos se faça também a definição de prioridades. Por exemplo, definindo prioridades, ao mesmo tempo que se vota, se escolhe um determinado representante, podemos ter o eleitorado definindo prioridades que condicionariam a pauta legislativa, condicionariam a própria composição orçamentária, né? E também os programas governamentais, a própria estrutura ministerial do governo. Então, isso é perfeitamente possível numa consulta popular em que desde que a gente consiga extrapolar o modo moderno de pensar, que distingue entre democracia participativa e democracia representativa. É uma coisa só, porque é assim nas redes sociais. Nas redes sociais, participação, representação, delegação a um ou a outro, enfim, quem pode me compartilhar, né, ou quem compartilha minhas ideias, não há diferença. Então, nós estamos vivendo um novo momento para o Brasil e para toda a sociedade moderna que adota um regime democrático. A participação pressupõe informação. E as redes sociais estão tomadas de boatos, mentiras e as chamadas pós-verdades. São um obstáculo para esse processo? São um perigoso adversário à renovação da democracia? Sim, elas são um problema, mas são um problema que precisa ser enfrentado no seguinte sentido. Por que é que isso acontece? Por que notícias falsas, discursos de ódio, irresponsabilidades em geral. Né, ocorrem na rede social, Silvio? Porque aí, saindo um pouco da ciência política, mas no campo da sociologia, a rede social não tem sido vista como o que é. Ela é uma associação. Ela não é apenas um relacionamento. Quando falo da diferença entre um relacionamento social, uma relação social e uma associação, estou me referindo, Silvio, ao fato de que as associações são relações em que já ocorrem direitos e deveres. Ou seja, as obrigações dos envolvidos são tão fortes quanto a sua presença. E não algo menor que pode ocorrer ou não num relacionamento, em que isso está sendo construído. Pode estar sendo construído ou não. Enfim, o relacionamento não está preso a essas obrigações. Já, à medida que você vê as redes sociais como uma novidade, o que me parece é que a boa parte da população não as enxerga como são. Ou seja, que estar em rede significa estar associado. Portanto, ter direitos e deveres do que compartilha, responsabilidades e assim por diante. Se tivermos essa percepção de que as redes sociais são não uma bobagem, mas algo sério, um tipo de associação que é a associação mais precária que existe, né? Mas uma associação muito interessante, Silvio, porque é a primeira associação humana, ela não ocorreu apenas nesse momento da história, ela já ocorreu em outros momentos. Mas em nenhum momento da história da humanidade a rede social se tornou, ou está se tornando, como é o que está ocorrendo, a associação predominante. A rigor, Silvio, quase tudo, se não tudo, pode ser feito em rede. A sociedade está se tornando uma sociedade em rede. As sociedades modernas estão se tornando sociedades em rede. Então, a grande novidade dessa associação é não a sua precariedade, né? Que, a rigor, se só enxergarmos isso, seremos irresponsáveis, faremos o que quisermos nela e assim por diante, sem qualquer responsabilidade com quem participa dela e principalmente com quem não participa. Mas as redes sociais são uma associação humana que extrapola as corporações. E toda a sociedade moderna é corporativa. Todos nós tendemos, não é, a nos associarmos especialmente com colegas de trabalho, com parentes e assim por diante. E as redes sociais, mesmo aquelas, mesmo a menor rede social, um grupo de WhatsApp, sobre um determinado assunto,
não está livre de ser invadido por temas que alguém ali vá compartilhar. Porque a rede social é uma associação tão fluida e tão ilimitada, e essa é a novidade do mundo contemporâneo, a associação humana se tornar ilimitada, potencialmente ilimitada. Não apenas virtualmente, literalmente ilimitada, até porque também virtualmente. E essa associação extrapola as corporações. Isso é algo muito novo e que permite que as democracias delas se beneficiem, no sentido de que a democracia pode passar a tratar, acho eu, se adquirir esse formato, essa configuração compartilhativa que defendo, temas universais, que não são bem tratados, nunca foram bem resolvidos na democracia. Porque, a rigor, Silvio, nas democracias modernas, apesar de tudo que conquistamos com elas, no Brasil, enfim, em outras sociedades, a democracia sempre beneficiou mais os mais organizados. Então, aqueles que têm mais capacidade de organização é que conseguem, sempre foi assim. E é próprio da democracia moderna, porque a sua estrutura leva a isso, já que o protagonismo é dos candidatos. E essa nova modalidade que é baseada nas redes fluidas e potencialmente universais e até infinitas, subverte esse princípio. Eu acredito, apresentando o meu conceito de democracia compartilhativa, ele tem três itens. O primeiro de todos é o que já lhe falei, o eleitorado se tornar interativo, ou seja, no momento do exercício do voto, não apenas se eleger alguém, mas também se definir, no mínimo, as prioridades governamentais. A segunda é a adoção de candidaturas compartilhadas. Nós temos isso no Brasil de modo análogo, mas isso é uma interpretação jurídica que estou fazendo aqui. Porque algo que veio com a Constituição de 1988 foi a Iniciativa Popular de Leis. A Iniciativa Popular de Leis, veja só, nós sabemos que se trata de apresentação de projetos de lei que os cidadãos tem que recolher um número X de assinaturas apoiam, para enfim, apresentar. Tem um número X, enfim, que tem muita discussão de quanto que seria e assim por diante, quanto seria o ideal. Mas, Silvio, veja só, se podemos apresentar projetos de lei através de iniciativa popular, por que não podemos apresentar candidaturas de iniciativa popular, por assim dizer? Ou seja, candidaturas poderiam ser compartilhadas. À margem das estruturas partidárias. À margem, mas também dentro das estruturas partidárias. Veja, nada impede que os partidos, ao definir sua lista de candidatos, faça primárias como fazem os norte-americanos, mas de um modo ainda mais aberto. Por exemplo, levantando... tendo primárias para a escolha dos próprios candidatos, ou seja, de que tenha uma relação com a sociedade já na definição, interação com a sociedade já na definição das suas candidaturas. Ou seja, não estou eliminando, não estou suprimindo partidos, não estou propondo nada disso, mas estou propondo que os partidos vão ter que existir num ambiente mais caleidoscópico. E por último, só o último tópico... vai parecer muito polêmico, mas, na verdade, é algo que é pertinente com o ideal democrático. Pelo menos com o ideal democrático de como... pelo menos o ideal de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que acho que é o mais representativo do tema da democracia para a modernidade. É o governo colaborativo. Nada impede... ou seja, não são os programas partidários, não são as propostas de governo que impedem que se encontrem interfaces entre elas. Há temas que são comuns a vários partidos, se não a todos. Todos eles. Quando você olha os programas partidários, sim. Ou seja, dos programas, né? E não só os programas partidários, como também os programas de governo, aquilo que é apresentado na campanha, mesmo nas campanhas nas campanhas eleitorais, que é o pra valer, né, da eleição, não apenas o que está no programa partidário, né, no estatuto e assim por diante. Um governo colaborativo é perfeitamente possível. É claro que respeitando quem teve mais votos, né, e assim por diante, mas desde que
a participação na estrutura governamental, na estrutura ministerial, né, porque não importa se é presidencial ou parlamentar, a estrutura é ministerial, a estrutura ministerial deveria estar aberta desde que houvesse essa interface entre as várias candidaturas e as várias propostas, as várias agendas governamentais. Você já vê alguma iniciativa nesse sentido acontecendo no Brasil hoje? Eu vejo com muita esperança as iniciativas que o Senado tem tomado, né? Antes até da Câmara. A Câmara agora está discutindo, né, as audiências interativas, enfim, está no processo de elaboração. Mas o Senado tem o portal, o E-Cidadania, que isso já ocorre, ou seja, ali um primeiro elemento da democracia compartilhativa, que eu chamo de eleitorado interativo, já vem se apresentando, né? Que é exatamente, enfim, uma proposta recebendo 20 mil num determinado período de tempo e num período bem curto, recebendo anuência, né? Enfim, o apoio. A gente chama de curtidas, likes, né? Enfim, os termos vêm das redes sociais. Mas, a rigor, são apoios, são adesões. Então, havendo adesões, aquela proposta se torna, ela ingressa num processo legislativo, claro que de uma maneira especial, mas ela é não menos importante que qualquer outro projeto de lei e até, de certa forma, mais ainda, porque logo se destaca alguém, enfim, um senador para fazer a apresentação, a relatoria, assim por diante. Nós já estamos ingressando, mas, Silvio, podemos fazer muito mais do que isso. E o fato de termos uma justiça eleitoral é uma vantagem nesse sentido. É claro que eu estou falando de algo que talvez a Justiça Eleitoral sequer esteja sonhando, né, cogitando, mas ela tem um papel muito importante na construção da democracia compartilhativa no Brasil. Uma última pergunta. É claro que nós estamos ainda engatinhando em todo esse processo de aprendizado de convivência em redes sociais, é realmente um fenômeno muito novo. Mas como você vislumbra, no exercício aí de futurologia, como você vislumbra esse ativismo político, essa participação popular nas redes sociais daqui a 15, 20 anos? Eu tenho a impressão, Silvio, de que ela vai espocar em outros momentos. Por que eu digo isso? Porque o movimento de junho de 2013 foi um movimento singular. E digo singular em que sentido, Silvio? Claro que foi um movimento que, como outros, enfim, no livro eu trato de Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, 15 de maio, os indignados espanhóis, a plataforma Taksim na Turquia, são todos movimentos todos na mesma época, todos na segunda década do século XXI, né? Todos emergiram ali. E todos muito diferentes de tudo que se seguiu. Por exemplo, o movimento de junho de 2013 no Brasil foi muito diferente, tanto do maior movimento de massas que tivemos antes, que foi o das Diretas Já, né, que era uma coleção de corporações sociais, né? Os empresários vindo, os trabalhadores, sindicalistas, etc., estudantes, né? Todos chegavam, quem participou das Diretas Já sabe disso, as corporações levavam, né? Como toda a sociedade moderna, uma sociedade corporativa, depende da mobilização das corporações. E, claro, né, os governadores dos estados, né, que foram fundamentais naquilo. De outro lado, os movimentos que também foram movimentos de massa, muito importantes, muito expressivos no Brasil, que levaram ao impeachment da presidenta Dilma e assim por diante. Mas aquele movimento de junho de 2013, ele foi muito diferente. E a diferença foi positiva, Silvio. Foi positiva no sentido de que foi o único movimento na história brasileira em que democracia, os valores da democracia e da república andaram juntos. Por que eu falo disso? E veja, tudo isso surgiu das redes sociais. O tema da corrupção na política se tornou foi vocalizado por junho de 2013. Né? A partir dali, outros movimentos o fizeram. Mas junho de 2013 o fez de uma maneira muito singular. E essa é a singularidade a que me refiro. A corrupção da política não era um fim em si, não era um problema abstrato, não era um problema policial ou apenas jurídico. A corrupção
para aqueles manifestantes cívicos de junho de 2013, aqueles das redes sociais, que não participavam de nada, nem sindicato, Silvio, nem grêmio estudantil, e eram estudantes, a grande maioria de 14 a 29 anos. Aquele movimento cívico, ele associou democracia à república à medida em que a corrupção na política era para eles apenas um obstáculo para se alcançar qualidade nos serviços públicos brasileiros. Professor Júlio, muito obrigado pela sua participação no programa. Muito obrigado a vocês. Obrigado também a você que nos acompanha. Participe da nossa programação, mande suas críticas, sugestões. Use o nosso WhatsApp, 619-9966-1616. Ligue grátis pelo Alô Senado, que é o 0800 61 2211, ou na nossa página no senado.leg.br/TV, você revê esse e todos os outros programas da TV Senado. Obrigado pela companhia. Até o próximo Cidadania.